Mano, esse cara fazia live em uma plataforma saindo na mão com os outros na rua pra conseguir pagar o hospital pra sua irmã ficar. Mas até que um certo dia ele acaba recebendo uma notícia que a sua irmã infelizmente acabou não resistindo e foi de arrasta pra cima. Mas quando ele volta pra sua casa, ele ainda não conseguiu aceitar o fato que a sua irmã não estava mais com ele. Então ele ficava mandando mensagem pra ela todos os dias na intenção de um dia ela conseguir responder ele. Mas até que do nada a sua irmã acaba respondendo ele e ele fica conversando com ela durante um mês todos os dias pelo celular. E quando ele estava dormindo, acaba aparecendo um cara dentro da sua casa e tenta quebrar o seu celular. E assustado com aquilo, ele sai correndo de dentro da sua casa e manda mensagem pra irmã dele falando que tem um cara na sua casa e agora ele fugiu pra fora. E por conta dele fazer live brigando com as outras pessoas, muitas pessoas não aprovam o conteúdo dele, então ele achou que era só mais um fã querendo se vingar dele. Então fala pra ele que pode bater nele e fazer o que quiser, mas é pra deixar o celular dele, que é o único jeito dele conversar com a sua irmã. Mas o cara acaba revelando pra ele que não quer nada com ele, que só quer quebrar o celular. E fala pra ele que a irmã dele já morreu tem mais de um mês, e o que ele tá conversando não é a irmã dele, e sim um fantasma dela. Então ele vai pra cima do protagonista e consegue acertar o celular dele e jogar ele pra longe. Quando ele vai dar uma marretada pra quebrar o celular oferece um tipo de resistência e acaba aparecendo o fantasma. E pra ele enfrentar aquele fantasma, ele acaba invocando o martelo de dentro do celular dele. E depois de um longo tempo, quando ele já estava lá lutando contra aquele fantasma, ele finalmente vai dar o golpe final, mas o protagonista chega e segura ele. E fala pra ele que não é pra ele fazer isso, porque aquela é a irmãzinha dele, a única pessoa que ele tem na vida dele. Mas aquele fantasma que ainda estava preso no celular finalmente conseguiu se libertar e acaba acertando esse cara e jogando ele pra longe. E o cara fica sem conseguir se mover e fala que agora não vai conseguir vencer o fantasma. E mesmo o protagonista morrendo de saudade da sua irmã, ele começa a pensar e fala que aquela não é a irmã dele. E utilizando o celular, ele invoca umas chamas azuis e acaba vencendo a sua irmã. Mas por conta dele ter usado todo esse poder, ele acabou adormecendo. E quando os amigos do cara chegam e perguntam se acabou, ele fala que sim. E revela pra todos os seus amigos que o protagonista tem chamas azuis. E nesse momento, todos eles ficaram muito assustados e acabaram levando ele pra escola. A mesma escola onde todos eles treinam pra vencer esse tipo de monstro. Mas o protagonista fala pra eles que não quer isso, que ele não quer viver tendo que destruir fantasma, então ele vai embora. Mas quando ele está vindo embora, o professor fala pra ele que então ele não quer saber a forma que a irmã dele morreu. E fala que a forma que a irmã dele morreu não foi uma morte natural, e que sim foi um fantasma muito poderoso que acabou tirando a vida dela. E que eles só souberam disso porque as características desse fantasma, quando ele acaba com a vida da pessoa, os olhos dela sangram. E foi a mesma coisa que aconteceu com a irmã dele. E quando ele escuta isso, ele fica muito furioso e pergunta pro professor qual é o nome desse fantasma, porque ele vai acabar com ele. Mas o professor fala pra ele que ele não é forte o suficiente pra conseguir vencer esse fantasma, mas o protagonista não quer nem saber. Então o professor fala pra ele que vai propor um desafio. E que se por acaso ele conseguir vencer esse cara do martelo, ele vai contar tudo o que ele quer saber.